Oi, pessoal, bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite. Vamos dar continuidade em mais uma aula nossa de língua portuguesa no livro Aprender Sempre. Vamos iniciar então com o nosso cabeçalho diário. MF Josefa de Jesus Carreira. Se atentem mais uma vez ao dia da semana de hoje, segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, e também o dia do mês de março de 2021. Professora é o nome da professora Jéssica ou professora Jaqueline. Aluno é o nome de vocês completo. E o objetivo da aula de hoje é refletir sobre a estrutura dos contos de fada. Façam uso da letra cursiva e, se necessário, pausem o vídeo para fazer a cópia do cabeçalho. Vamos lá? Hoje nossa aula será a aula de número 9, características dos contos de fada. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai refletir um pouco mais sobre a estrutura dos contos de fada. Então, pessoal, todo conto de fada é formado por uma estrutura, onde nós temos um personagem que é sempre o principal, nós temos um conflito, um problema, e o desfecho, que é onde tem a resolução desse problema. Número 1. Em muitos contos há um conflito, ou seja, um problema que precisa ser resolvido pelos personagens. Sua resolução equivale ao desfecho da história. Vamos ver como isso acontece no conto As Três Fiandeiras. Então, nós temos aí no quadro, pessoal, o personagem central da história As Três Fiandeiras é a moça bonita e prendada que queria se casar. Ela é a central, a principal. O conflito, o problema da história. Para casar-se com o pretendido mercador, ela precisava afiar as meadas de linho bem rápido, o que não conseguia fazer. Por fim, após o conflito, vem o desfecho, que é a resolução desse problema, né? Então, o desfecho da história As Três Fiandeiras foi qual? A moça aceitou que as três velhas fiassem em seu lugar e as convidou para o casamento. Assim, foi resolvido então o conflito, o problema da história através desse desfecho. Agora é a sua vez. Com seu grupo, complete o quadro, tendo como base os contos lidos pelo professor. Pessoal, aqui nós temos duas opções. Ou nós podemos usar o conto A Fiandeira Preguiçosa, que já foi trabalhada em uma aula nossa, ou, se preferirem, podem escolher um conto de fada da sua preferência. E vamos preencher o quadro a seguir. Na primeira coluna, vocês vão colocar, então, quem é o personagem central da história, apenas o central. Nós temos outros tipos de personagens como secundários, mas aqui nós vamos nos preocupar apenas com o central. Na segunda coluna, a coluna do conflito, vocês vão colocar então qual foi o problema que aconteceu nesse conto de fada escolhido por vocês, seja o conto da Fiandeira Preguiçosa ou outro da preferência de vocês, certo? Então, lembrando, o conflito é um problema. O que aconteceu de problema que precisa ser resolvido? Coloquem nessa segunda coluna. Por fim, no desfecho, vocês irão colocar como que foi resolvido esse conflito. É só a parte final, tá, pessoal? Bem resumido aí com as palavras de vocês. Lembrando que todas essas respostas deverão ser respondidas no caderno, caso a gente ainda não esteja com os livros em mãos. Vou dar um exemplo de como preencher essa tabela através de um conto. No conto, Os Três Porquinhos. Os personagens principais já está até no título, são os três porquinhos. O conflito, ou seja, o problema, começou quando o lobo quis assoprar a casa de um deles. E o desfecho, a resolução desse problema, foi o quê? Os porquinhos fizeram uma armadilha, né? E o lobo caiu dentro do caldeirão de água quente, pela chaminé. Tudo bem? Então, lembrando que este é apenas um exemplo.
Dando continuidade na número 3, vamos relembrar 2 contos bem conhecidos? Escreva o desfecho para cada história, de acordo com o conflito. Então aqui, pessoal, nós já temos o nome da história, que é Chapeuzinho Vermelho. Nós temos também o conflito ou problema, que foi quando o lobo chega antes da menina na casa da vovó. Agora, nós vamos fazer apenas o desfecho, então. De acordo com esse conflito aí, que é a hora que o lobo chega na casa da vovó, o que ele fez? E lá no final, como que esse conflito foi resolvido? Foi resolvido através do caçador, né? O caçador chegou e abriu a barriga do lobo e tirou lá a Chapeuzinho Vermelho e a vovó. Vamos escrever aí então o desfecho dessa história, com as palavras de vocês e de forma resumida, lembrando mais uma vez que é para ser respondido no caderno. Continuando, temos aí mais uma história bem conhecida, que é a história da Branca de Neve e os 7 anões. Como conflito dessa história, ou seja, o problema, nós temos a madrasta, que se considera a mulher mais bela do mundo, descobre que perdeu seu lugar para Branca de Neve, e ela fica furiosa e quer destruir a menina. E agora, 4º ano, qual foi o desfecho dessa história da Branca de Neve? Como foi feita a resolução a partir desse conflito aí? Para quem não se lembra, a professora, após o final desse vídeo, vai deixar um link para as 2 histórias, tanto da Branca de Neve e os 7 anões, quanto para a história do Chapeuzinho Vermelho. Tudo bem? Mas lembrando que não é para copiar nada do texto, apenas uma sugestão de leitura. Caso vocês tenham aí em mente ainda os contos trabalhados acima, façam de acordo com o que vocês lembram, tudo bem? Qualquer dúvida, nos chamem no particular e mandem a foto da sua atividade. Até a próxima aula!